Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse evento que o César construiu e que eu acho que é um grande passo dentro do conhecimento da inteligência, das análises em saúde que a gente está dando por uma metodologia brasileira criada, adequada para o nosso meio e, ao mesmo tempo, reunindo condições de um avanço tecnológico muito grande. Eu tive o prazer de conhecer o César. Alô? Eu tive o prazer de conhecer o César justamente através do sistema que no hospital que eu trabalho, de gestão, né, do corpo clínico, na verdade, como um sistema de apoio de gestão do corpo clínico. E em função do nosso trabalho, das nossas conversas, dos nossos encontros, né, acabei virando eu com a experiência em DRG, ele com a 2IM, a performance, a gente acabou virando companheiros de mesas de discussão em diversos eventos e congressos, e entre um chopp e outro a gente começou a pensar, né, depois do congresso, lógico, não durante, a pensar o que a gente poderia fazer para dar mais alguns passos. E uma das coisas que nós cogitamos foi trazer um pouco da experiência do Sírio-Libanês de implantação do sistema APR-DRG, que nesta altura do campeonato já vai para o seu 4º ano, né? Na verdade, começamos a estudar, pensar, fazer provas de conceito lá atrás, né, em 2003, final de 2003, e desde o início de 2005, desde janeiro, nós estamos operando com o DRG, e hoje já temos um pouco mais de 2 anos de operação de sistema, agora colhendo os primeiros resultados de conhecimento, foi uma curva de aprendizado importante e os resultados das análises. Então, o que nós conversamos é por que não juntar as informações advindas do sistema DRG com as informações, no caso do Sírio-Libanês, que já estavam sendo utilizadas do sistema 2IM. Os pacientes são os mesmos, os médicos são os mesmos, o banco de dados é o mesmo, né? Não temos nenhum problema ético, não temos nada, basta fazermos um contrato de parceria, que assim foi feito, e para tentar ver o que nasceria, né? Aliás, é um contrato bem aberto, né, que nós temos hoje, é uma aposta de ambos os lados, né, no sentido de ver o que se iria nascer algo, o que nasceria. Bom, nasceu, né? Ele ainda é um recém-nascido, não é um prematuro, mas é um recém-nascido. Mas ele nasceu e é isso que nós vamos estar tentando mostrar um pouco para vocês. Evidentemente que isto tudo nasceu desta parceria entre o Sírio, a 2IM e a 3M, né? Que suportou, né, ou está suportando esse sistema da 2IM com o software, né, de DRG, e que suportou em grande parte e continua nos apoiando a implantação do sistema DRG, o desenvolvimento desse sistema no Sírio-Libanês. Então eu vou tentar conversar um pouquinho, mostrar um pouquinho antes a experiência do Sírio-Libanês, e logo em seguida nós vamos, com o DRG, em seguida eu vou tentar traçar algumas linhas gerais muito genéricas do porquê e como é que nós começamos a trabalhar essa integração. E eu vou deixar para uma segunda parte, principalmente para o Jovaldo e para o César, para detalhar mais esse novo sistema que nós estamos chamando de GPS DRG. Ele não botou o nome ainda, mas é que eu acho que ele já considerou que já não é um projeto futuro, já é um projeto real, né? Então nós vamos tentar conversar um pouco.
o que nos norteia e nos norteou na implantação do DRG, nesses estudos, e qual é a nossa meta? Nossa meta é trabalhar, de alguma forma, um problema que é um problema mundial hoje, que é o custo excessivo, ou os gastos excessivos dentro da área de saúde, nem sempre com os resultados esperados. E muito frequentemente sem os resultados esperados, né? Todos vocês têm acompanhado a grande discussão do Trump nos Estados Unidos com a questão do ACA, né, do Obamacare, e é uma questão bastante, não apoiando nem desapoiando ninguém, mas é uma questão bastante controversa, porque um dos grandes problemas é o fato de que, embora gastando cada vez mais, embora tendo uma alta tecnologia, uma estrutura, vamos dizer, de prestação de serviço bastante bem estabelecida, os resultados não são tão bons assim, né? E apesar de que seja um centro de altíssima tecnologia, nós temos milhões de pessoas desassistidas quase que totalmente lá. Claro que não estou falando do Brasil, estou falando como comparativo. Agora, se a gente olhar Europa, Inglaterra e outros países, todos eles hoje sofrem do mesmo mal. Como conseguir trabalhar a questão da saúde com mais resultados, com melhores resultados, com uma satisfação do cliente e tentando gastar menos. Ou, se não gastar menos, gastar de uma forma mais racional, mais adequada, mais afocada no resultado. E o grande problema que nós temos na área de saúde, pelos próprios conceitos da economia da saúde, é que nós temos 3 pilares, né, que envolvem a necessidade, a demanda e a oferta de serviços, que cada um deles é muito grande, mas que, na verdade, nosso foco é conseguir achar, do ponto de vista operacional e de gestão, onde está a intersecção desses 3 pilares. Não dá para trabalhar só com a demanda, né? Todos vocês estão cansados de ver situações absolutamente malucas, para ficar no Brasil, por exemplo, a velha discussão sobre a pílula do câncer, né, que nos últimos anos, né, gerou um monte de processos, até posicionamento da presidência da República e mal-estar, né? É uma demanda de pacientes com câncer, ter uma pílula que seria quase milagrosa. O que se provou que essa pílula absolutamente era uma demanda descabida, porque não havia nenhuma comprovação da sua eficiência e da sua eficácia. Por outro lado, as necessidades da nossa população são imensas. E, eventualmente, nós não temos dinheiro, enquanto Brasil hoje, para atendê-las todas. Então, nós temos que atender as prioridades, as prioritárias. E a oferta também, na área da saúde, é imensa, mas também nós não podemos ir atrás da oferta. Então, na realidade, o nosso ponto focal é trabalhar com essa intersecção. Como trabalhar? Essa é a discussão, e dentro do como trabalhar, o fundamental é a questão da informação. Para poder acertar o alvo, nós precisamos ter informação. Boa informação, bem estruturada e focada. O que nós queremos? Aonde nós queremos chegar? Queremos chegar numa equidade do atendimento da assistência médica, fundamentalmente dentro de um modelo gerador de valor, que está sendo discutido, já vem sendo discutido há muitos anos, alguns anos, no mundo inteiro, né, tentando privilegiar a saúde populacional em detrimento da saúde individual, tentando gerar ou privilegiar o resultado, o desfecho, né, clínico, desfecho assistencial em detrimento do volume de atendimentos, né, e tentando privilegiar qualidade e segurança na assistência do paciente. Né. Eu sou da época que começaram, aliás, eu tive o privilégio de estar num hospital que foi o primeiro credenciado do Brasil, grande hospital, pela Joint Commission. Né. Os próprios conceitos, naquela época,
foram evoluindo até hoje. E hoje a gente até brinca e fala que o novo nome da qualidade chama-se segurança, né? Segurança do paciente, foco nos resultados. Este é o novo nome da qualidade, e se vocês olharem as grandes acreditadoras, a ONU, a Joint Commission, a canadense, todos eles hoje têm um foco muito grande da segurança. E nesse foco de segurança, o privilégio é ter informação. Informação sobre o paciente, informação sobre o desfecho, informação sobre o médico. É lógico que esta informação em saúde, ela não nasce do nada, né? Na verdade, quando nós estamos falando de financiamento, nós estamos falando da ponta de um grande iceberg. E a base desse iceberg está na qualidade da documentação clínica da equipe assistencial, da qualidade da codificação em morbidade, da padronização do conjunto mínimo de dados necessários, porque se a gente não padroniza, nós não podemos comparar. E, mais recentemente, no uso de agrupadores e sistemas de análise, que é onde nós estamos trabalhando, temos trabalhado mais intensamente nos últimos anos, né? Então, só rapidamente falando do DRG, né? Então, o DRG, na sua história, é muito antigo, né? Tem mais de 40 anos, no Brasil parece uma novidade, mas o mundo já trabalha com esses modelos de DRG, e a Europa, e quase o mundo inteiro, né? Se a gente pensar África, Ásia, Europa, América do Norte, América Latina, por exemplo, o Chile hoje tem quase 60 hospitais que trabalham dentro de um modelo de DRG, certo? E o Brasil, isso está engatinhando, né? Nós estamos efetivamente dentro do sistema APR-DRG trabalhando há 4 anos, não muito mais que isso, e no último ano, nos últimos 2 anos, começou a ter uma presença maior no nosso mercado. O que faz o DRG? Ele agrupa os pacientes por consumo de recursos. Pelo consumo de recursos assistenciais, econômicos, técnicos, que cada paciente tem, e ele vai agrupando os pacientes que têm um consumo semelhante de recursos dentro de uma coerência clínica, certo? Então, este é o princípio geral do sistema de DRG. O irmão mais novo dele é o APR-DRG, né? Eu não vou entrar em muito detalhe da história, porque eu acho que a ideia é olharmos a integração, né? Nasce, né, em 1970 com o original, vai evoluindo. Nos Estados Unidos, hoje, um sistema muito difundido, o MS-DRG, que é do governo americano, que é utilizado pelo Medicare, Medicaid para remunerar, né? E vários hospitais usam a APR, e é o que nós usamos, o que a Espanha usa, o que Portugal usa, e o que alguns outros países usam, que é o irmão mais novo. Qual é a diferença dele em relação aos outros? Ele, além de agrupar os pacientes em grandes categorias diagnósticas e nos DRGs, ele classifica esses DRGs por graus de severidade, né? 4 graus de severidade e 4 graus de risco de mortalidade. Esse tipo de classificação, para nós, do ponto de vista de performance, de qualidade, realmente é onde é o pulo do gato, porque é aqui que a gente consegue comparar pacientes com complexidades e severidades diferentes. A operação dele, na verdade, como nós falamos, está baseada numa qualidade da documentação clínica, na necessidade de ter um conjunto mínimo de dados e, na outra ponta, ter um bom sistema de análise. Na verdade, sem desmerecer os criadores do DRG, porque sem eles nada disso seria possível, a parte mais fácil é o software. Na verdade, o grande nó aqui que nós temos é trabalhar esta ponta e a ponta das análises. E é para isso que nós trabalhamos. Aqui só um exemplo muito rápido, né? Como é que ele usa a classificação por severidade, por exemplo, para um paciente com diabetes, e como ele usa a classificação para o risco de mortalidade, por exemplo, com um paciente com uma arritmia.
né? É lógico que a gente depois nas perguntas pode aprofundar, mas eu vou correr um pouquinho para a gente poder entender. Aqui é já usando um software do DRG, que é o Code Expert, e dentro de um trabalho, de um processo de trabalho no sentido de busca dos diagnósticos ocultos, né? Então, um paciente que quando sai, ele teria 4 diagnósticos, ele acaba com 15 depois de uma busca por enfermeiros treinados, né? E ele passa, né, de uma severidade 2, ou seja, de uma complexidade 2 para uma complexidade 4. Aqui, se a gente olhar, por exemplo, a média de permanência do paciente internado. Hoje, nós trabalhamos com uma média que é a soma das médias, dos tempos de todos os pacientes dividido por todos os pacientes, que é uma média simples. Quando nós usamos a classificação por severidade, nós vemos que as médias, na verdade, média não é uma só, né? Para o paciente de baixa severidade em azul, é muito mais baixa, em contraste com a severidade extrema, que está em vermelho, que é muito mais alta. Então, se nós queremos agir e termos uma estrutura de gestão de casos clínicos, né, de administração clínica, de auditoria clínica, em quem que nós temos que agir? Nós temos que agir nesse polo aqui, que é o grande responsável pelo aumento do tempo de permanência, e que outrora era praticamente impossível saber, porque todos eles se somavam e viravam uma grande média. Aqui é como é possível dividir os pacientes dentro de, comparando receita com tempo de permanência, né? Vocês veem que é uma grande concentração num quadrante, e todos que estão fora desse quadrante a gente chama de fora da curva, ou de outliers, que é também, cada bolinha é um paciente, nesse caso, é justamente um mapa para uma auditoria clínica e buscar as causas, e um mapa para um processo de criar índices preditivos de tentar, na hora que interna, verificar quem é o paciente que terá maior risco de virar um desses outliers. Aqui, olhando, por exemplo, pelo próprio DRG, com bastante trabalho nosso, né, interno, ver como é que a gente pode comparar, por exemplo, médicos. Cada um desses números é um médico, foi substituído por um código, lógico. Então, aqui nós temos a média de permanência do grupo, né, dos médicos que fizeram colestectomia, e aqui as colunas que correspondem à média do tempo de permanência de cada um desses médicos. Embaixo, em azul, a receita, em vermelho, o custo. E embaixo ainda, no último gráfico, a severidade dos pacientes que ele atendeu. Não dá para ver direitinho, mas a gente vê que alguns em azul atenderam pacientes de baixa severidade, na maioria, outros com moderada, e outros que em vermelho já têm pacientes com severidade extrema. Evidentemente que hoje, quando a gente compara esses médicos, a gente só tem isto, na grande maioria dos hospitais. Então, eu vou chamar este médico e vou falar: colega, o senhor está deixando os seus pacientes muito tempo internados. Né? E vou chegar, por exemplo, para este médico e vou falar: não, muito bem, o senhor está na média. Ótimo. O que esse colega vai responder? Mas, doutor, mas chefe, no caso, né, que é o chefe chamando, eu atendo pacientes mais graves do que o outro. Eu sou professor da faculdade, só me procuram pacientes de extrema gravidade. Né? E o colega que o senhor está comparando, ele é um colega bom, formado há 3 ou 4 anos, e só vem pacientes simples para ele. Então, por isso que eu deixo meus pacientes precisam de mais tempo. Daí, o que eu respondo para ele hoje? Nada. Não respondo nada. É um argumento complicado. Né? Não tenho conversa. Quando ele me fala isso, eu venho aqui para o segundo gráfico. Vou ver custo e receita. Ele tem uma receita alta, mas tem um custo alto. Né? Enquanto que este aqui, né, tem um custo, uma receita baixa e um custo baixo. Qual é o outro passo de análise? É ver qual é a complexidade, qual é a composição dos pacientes que ele está atendendo. Na hora que eu chego aqui, o que eu vejo? Eu vejo que ele tem 2,5% de pacientes de complexidade extrema e mais 4% de complexidade alta.
Enquanto que este colega aqui, ele tem 0% de pacientes de complexidade extrema e alta. E o grosso dos pacientes dele é de baixa complexidade. Então, quem está certo, quem está errado? Provavelmente os dois estão certos, porque ele, de fato, atende pacientes mais complexos, gera mais receita, gera mais custo, tem mais tempo de permanência, mas a composição do tipo de pacientes é bem diferente do que a composição deste colega que está na média, que faz tudo direitinho, que gera um pouco de receita, tem um custo compatível com a receita, mas atende pacientes muito mais simples. Esta combinação, na verdade, é o que nós estamos buscando quando a gente está desenvolvendo ou acoplando essas informações do DRG no sistema GPS. É uma informação que não existia, né, no sistema original. E este acoplamento vai sensibilizar e fazer com que esta informação deixe o sistema muito mais claro e muito mais objetivo e nos dê muito mais informação. A mesma coisa, eu não vou parar aqui, mas é a mesma análise com o DRG clínico, que é este que relaciona-se com outra pneumonia. Muito bom. Em cima disso, também nós podemos ver os índices de reinternação por DRG, que comparados com um grupo de hospitais de agudos da Califórnia, né? Um grupo grande, né? Um período grande, então é uma casuística bastante comparável. Aqui, por exemplo, a gente vê o índice de internações, reinternações em 7 dias, em 15 dias do Hospital Sírio-Libanês em 2016, comparados com dos hospitais da Califórnia. E esses os principais DRGs relacionados com as reinternações. O que mostra isso? Primeiro, nos mostra que isso pode ser uma poderosa ferramenta de análise de efetividade. O sujeito que vai reinternar muito, seguramente ele pode dar alta precoce, porém, se ele está reinternando, ele não está tratando adequadamente o paciente, ou o hospital, ou o serviço. O que mais dá para ver aqui? Benchmarking. Quando nós usamos uma padronização de informação que possa ser comparável, isso nos dá índices de comparação com os melhores, ou com outros, ou com nós mesmos durante o tempo, né? Então, termos o índice de comparação é outro benefício que acoplar, e que nós estamos trabalhando intensamente, que, aliás, a exigência até da JCI, né, bastante enfática, né, e da canadense, de termos benchmark. Não basta dizer que o nosso médico tem uma reinternação de X. Sei, mas e o mundo? E os outros? Como estão? Vocês estão bem, abaixo ou acima? Bom, findo essa pincelada, né, terminada essa pincelada, chegamos nesse trabalho que a gente tem desenvolvido junto, nessa parceria, né? E quais foram os motivadores? Foram aquilo que a gente conversou até agora, né? Buscar sensibilizar o sistema para que ele seja mais efetivo, mais positivo, mais assertivo e, ao mesmo tempo, com uma avaliação mais refinada, possamos desenvolver benchmarking para esses médicos, né? Eu não vou entrar muito na questão do sistema, porque depois o Jovaldo e o próprio César vão esmiuçar isso, até porque eu não sou especialista no sistema, certo? Mas, enfim, a ideia é que, usando as informações do sistema de informação da RG que o hospital tenha, e usando informações de algumas outras que também são acopladas no banco de dados dos vários hospitais, se chegue num score, né? Desculpe, se chegue num score que possa, vamos dizer, colocar esse médico num índice de comparação entre os seus colegas de especialidade, entre os seus colegas de hospital. E o nosso trabalho é fazer com que esse score seja um score coerente e com mais assertividade possível, porque nós não estamos aqui para prejudicar nem para pressionar ninguém, né? Nós não queremos que o médico faça ou tenha um tempo de permanência menor pelo tempo de permanência.
Nós queremos que o médico tenha maior eficiência, maior efetividade, um tempo de permanência menor, se for o caso, mas com iguais resultados ou com melhores resultados, né, dos desfechos dele. Então, nosso foco é valor, tá? Não é volume, não é tempo. Aqui, então, um pouquinho, né, como é que nós trabalhamos isso, né? Nós tentamos criar um fator de correção brasileiro, porque os dados que nós temos são os dados do benchmark americano, de tempo de permanência, que vem junto com o DRG e também que foram cedidos de uma forma muito gentil pela 3M dentro dessa parceria. E, na realidade, nós criamos um fator de correção para trazer um pouco mais para a realidade brasileira. Então, por exemplo, o número por um determinado índice de case mix de tempo de permanência médio seria 3,5 dias. Nós achamos que isso para o Brasil poderia não ser real, em função do próprio sistema de atendimento, das técnicas de atendimento de assistência nos Estados Unidos. Então, nós fomos buscar um benchmark dentro do próprio Estados Unidos, de um grupo de hospitais mais gerais, em que a média, em vez de 3,5, era 4,9. E o que nós fizemos? Criamos um índice de correção. Por enquanto, é isto que nós estamos considerando como, vamos dizer, tropicalização do índice. Não é o ideal. O ideal é conseguirmos ter um índice de um benchmark brasileiro, né, de um grupo de hospitais brasileiros. Estamos tentando conseguir isso, o Marcelo tem nos ajudado, né, dentro de um trabalho que houve com 18 ou 14 hospitais da ANAP, que também não seria o ideal para o Brasil, mas é muito mais próximo, porque está muito mais próximo do Brasil. Mas, enfim, no momento é o que temos, e é isso que vai nos nortear até desenvolvermos ou trazermos esse benchmark brasileiro mais adequado. E no futuro, se tivermos um número significativo de hospitais, certamente teremos, né, esse benchmark. Aqui um pouquinho, quais foram os critérios, né, indices, né, que foram agrupados os médicos dentro do score, né, de formas que a gente procurou trabalhar dentro do score como uma distribuição dos médicos, né, e aqui, por exemplo, é como é apresentado, ou serão apresentados os resultados por DRG, né, através de um software que estamos usando, que é o CGS, né, que é da 3M, que foi acoplado ao 2IM. Né? E aqui alguns resultados que depois o Jovaldo vai comentar. Esse é a central, né, o piloto de onde a gente pode enxergar todo o sistema. E aqui a formatação, né, de como dentro todos esses critérios que a 2IM trabalha também vai ser explorado pelo Jovaldo. Bom, eu acho que foi isso, né? A ideia não é esgotar o assunto, era mostrar um pouquinho do que é o DRG, até para poder facilitar a discussão, né, do porquê da integração e com alguns argumentos sobre a integração, né, da necessidade, das possibilidades dessa integração. Então, eu encerro aqui e passo para o César, aí, para o nosso próximo palestrante. Aí, né? Gente, André, acho que nós vamos ter um tempo de uns 10 minutinhos, para, se alguém tiver algum tipo de questionamento, aproveitar a experiência do André, quiser comentar alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida, vamos lá. Eu vou aqui, ela vai levar o microfone lá. Pois não. Meu nome é Luciane. Eu gostaria de saber como que vocês têm feito lá para poder repassar esses dados para o corpo clínico. Qual o formato que vocês têm? Então, justamente esse trabalho junto com a 2IM está sendo para gerar uma forma mais amigável, mais fácil, até automatizada, de passar para o corpo clínico essas análises, né? Porque não basta ter a análise e dominar o assunto, a gente tem que ter comunicação. Sem comunicação,
não adianta nada. E comunicação com o corpo clínico aí é um ponto essencial, porque nós só vamos fazer com que o corpo clínico, primeiro, participe mais, que melhore a sua documentação clínica e que confie mais no hospital, né, ou confie mais na operadora, que seja, certo? Na medida que a gente devolva estas informações e que ele se enxergue, né? Então, hoje, do ponto de vista, o grande investimento que nós estamos fazendo é justamente fazer esse acoplamento de sistemas e, periodicamente, fornecer à alta direção do hospital um relatório um pouco parecido, um pouco mais complexo, mas um pouco parecido daquele de algumas dessas slides que eu mostrei. Em geral, o nosso corpo clínico recebeu muito bem, né? Qual é o grande problema do corpo clínico e das entidades médicas? O grande problema é o medo de que isto seja usado muito mais pelas fontes pagadoras, no sentido de cercear a liberdade deles de atuar dentro da área clínica. O que vocês acabaram de ver, o DRG não tem nem como fazer isso. A gente não considera exame, não considera nada disso. Nós consideramos uma série de dados mínimos que a única coisa mais de procedimentos são procedimentos invasivos e hemoterapia. O resto nem considera. Então, existe um grande desconhecimento e esta devolução da informação é muito importante. Porque, na verdade, é um benefício que eu não comentei, né? Um dos grandes problemas para discutir performance, novas formas de remuneração e valor na área de saúde no Brasil é a falta de confiança de todos os elos da cadeia produtiva da saúde. Cada um acha que o outro está querendo passar a perna no colega no seguinte. Muitas vezes está até certo, né? Mas, enquanto nós não tivermos formas de trazer transparência a essa discussão, né, coerência a essa discussão, vai ser impossível se mudar modelo de remuneração, porque modelo de remuneração só se muda se houver um consenso, se não consenso, um grande acordo entre esses vários elos da cadeia. E nós acreditamos que talvez os órgãos reguladores governamentais possam trabalhar ajudando nesta árdua tarefa de gerar esta mínima confiança com padronizações de informação, que é o que nós estamos trabalhando nesse momento. José, só complementar talvez um ponto. O Sírio hoje, ele já ele usa o GPS de avaliação do corpo clínico, padrão, por exemplo, que se usa no teu hospital, e já tem divulgado isso para 100% do corpo clínico. O que nós estamos fazendo aqui ainda não está divulgado para o corpo clínico. Nós estamos na fase de estudos, de validação do modelo, né? Para criarmos o GPS DRG, que seria uma nova metodologia de avaliação, centrada nos desfechos, né? Você viu que a boa parte dos indicadores são de efetividade, algo que são difíceis de pegar indicadores gerais dentro do hospital hoje. Então, a gente alinhou, né? Ajustou, trabalhou com indicadores bem mais ajustados para isso. Mas ainda não está sendo divulgado para o corpo clínico. Está sendo divulgado o GPS tradicional, que vocês têm também no teu hospital. Eu vou pedir para as pessoas que, quando forem fazer a pergunta, se identifiquem de onde são, só para a gente poder registrar aqui. Vamos pôr a ordem aqui. Tem uma ali, Walter. Depois é você. Bom dia. Márcio Balzan, GV Saúde, sou pesquisador e auditor também. Uma primeira pergunta. Quem que põe a classificação da CID nas internações no hospital? Desculpe, eu não entendi. Quem faz a codificação da CID? Porque eu acho que o DRG advém de uma codificação da CID. Isso, percebe. Bom, essa toda... Não, termina. E qual a influência ou a severidade dos diagnósticos ocultos, ou seja, as comorbidades num diagnóstico principal que você cataloga no DRG? Dou um exemplo. A pneumonia num diabético ele tem uma evolução, e a pneumonia num jovem uma outra. E no DRG ele trata da mesma forma esses dois cenários? Isso, então vamos lá. Pergunta um pouco mais complicada, mas eu vou pegar dois aspectos. Existe a experiência mundial, a orientação da Organização Mundial de Saúde, que o pior sujeito para codificar paciente e diagnóstico é o médico. É o pior paciente, é o pior sujeito. Por quê? Primeiro, porque o médico não domina a técnica de codificação. Os senhores que já devem ter ouvido falar,
né? Vocês sabem que codificar não é simples, né? Às vezes a gente tem que usar o terceiro volume da CID, depois vai para o primeiro volume, enfim, tem uma série de questões. Uma outra questão é que o médico não tem tempo, então o que ele faz? Ele pega um papelzinho, põe no celular 10 diagnósticos CID básicos e todos os pacientes dele vão sair com algum desses 10. Eu já fiz isso quando eu era pediatra, certo? E tinha que botar CID nas folhas de cobrança das operadoras. Então, isto é mundial, gente, isso não é problema do Brasil. O mundo há muito tempo já descobriu que médico não é um bom codificador. Primeiro porque ele está focado no atendimento do problema que ele está atendendo naquele caso. Segundo, porque uma parte dos pacientes que ele interna já são do consultório e na ficha dele já tem todas as comorbidades dos outros diagnósticos, ele não vai repetir tudo de novo na ficha de alta do paciente. Terceiro, porque ele não tem tempo. E quarto, porque ele não sabe. Tá? Houve diversas experiências, e existem ainda no Brasil, e algumas empresas de fábricas de softwares importantes, insistem em querer colocar que o médico põe a codificação, o que é um erro crasso do ponto de vista, como você falou, de se conseguir saber direito com as informações. Codificação do SUS, pior ainda, só está baseada no faturamento, e o faturamento, todo mundo que já trabalhou no hospital do SUS, né, nós temos um emérito professor aí, né, o que ele vai buscar? O diagnóstico e dá mais dinheiro, certo? Não pode ser totalmente errado, mas não necessariamente é o totalmente certo. Então, todos os dados que o DataSUS tem e todos os dados que o hospital tem, a partir do momento que só o médico codifica, eles geralmente têm problemas. No hospital, né, a Márcia, que está comigo, que é minha colega de trabalho aí da implantação, por algum motivo de um aprimoramento do sistema lá da empresa de software, resolveram pôr essa questão do médico codificar. Em uma semana, qual foi o diagnóstico principal? Diabetes gestacional. Por quê? Porque na nossa lista, o que era diabetes gestacional? Era o primeiro. O Sírio não tem maternidade, gente. Certo? Num outro hospital que eu estava discutindo, né, a gente foi ver uma época, né, que também eles botaram os médicos para codificar, o principal diagnóstico qual era? Cólera. Porque na lista do CID, o primeiro diagnóstico é cólera. Então, assim, essa é uma discussão que tem que ser levada. Como é que nós trabalhamos? Né? O nosso médico, em geral, não codifica. O que nós queremos? Que o médico escreva de forma adequada e completa tudo o que ele fez e tudo o que ele enxergou no paciente. Saiu de lá, o SAMI faz uma pré-codificação, nós temos codificadores treinados, e depois nós temos um grupo de enfermeiras, poucas, era uma só, agora são 3, né? Mas ficamos 2 anos com uma, portanto não é nenhuma despesa fantástica. Ela faz a revisão na busca dos diagnósticos ocultos, né, que estão ou na enfermagem, ou no anestesista, ou no próprio médico, mas que ele não valorizou na hora que deu a alta como diagnóstico principal. E, além da busca, ela confere a codificação para ver se está adequadamente codificado. Absolutamente pertinente. No primeiro piloto que nós fizemos, que foi a prova de conceito, para vocês terem uma ideia, entre a codificação do hospital inicial e depois do modelo de revisão, e olha que o hospital codificava bem, né? Nós tivemos uma professora de codificação que ficou quase 35 anos trabalhando no Sírio. Né? O hospital codificava bem, só que o médico não fazia busca de diagnóstico oculto. Né? Aumentou, na hora que classificou para o DRG antes e depois, os casos de severidade extrema aumentaram 56%. Os casos de gravidade, de severidade grave, aumentaram 32%. E os casos de baixa e moderada tiveram uma evolução negativa. Ou seja, o hospital parecia, o índice de case mix seria muito abaixo do que real. Isto é problema? É problema. Imagina se as operadoras resolvem classificar os hospitais por complexidade para ter fatores de correção e eles não tiverem
codificando e verificando os diagnósticos adequadamente. Né? Então, isso poderá ter seus reflexos, inclusive econômicos. Eu agradeço a pergunta, porque eu não abordei esse assunto por causa do tempo, mas eu acho que é absolutamente pertinente. André, Walter, eu sou gestor do setor público, do setor privado, já estou em fim de carreira já, ajudo um pouco o César. Está aí no início de carreira, como 2IM. Tive uma pequena pontinha nesse trabalho com o André, quando nós tentamos agregar um pouco a questão da tabela do SUS. A minha pergunta você já respondeu em parte, né? A minha pergunta era assim, dentro desse avanço que vocês já tiveram no Círio, se já existia um mínimo de segurança de começar a pensar em precificar o DRG, né? Você falou que tem uma série de falta de padronização. Eu não tenho nenhuma expectativa que algum órgão governamental, ou mesmo ANS da vida, vão padronizar alguma coisa para se precificar um DRG. Assim, o estágio de vocês assim, lhe dá alguma segurança para que vocês comecem a pensar numa precificação para os clientes? É evidente, eu sei, não dá para ter um DRG do Círio, um do Einstein, um da Unimed de Belo Horizonte, que eu sei que tem estudado. A gente quer um DRG nacional, ou pelo menos alguns, né? Como você vê isso? O que falta? Porque alguém tem que começar, André. Tá? Que eu falei que eu estou fim de carreira, eu estou perdendo a expectativa de ver isso ainda na atividade de trabalho, né? Então, assim, alguém tem que começar. E a gente não vê essa perspectiva de alguém realmente introduzir um modelo novo de remuneração, né? Eu acho que toda essa gama de dados e trabalho que vocês aprofundaram nessas parcerias todas, assim, você vislumbra alguma luz no fim do túnel nessa linha de precificação? Então, eu acho que a gente precisa colocar o DRG no seu lugar certo, né? Embora nos Estados Unidos ele acabou sendo usado pelo Medicare, Medicaid, é usado como método de remuneração, e no mundo inteiro, parcialmente, não de forma absoluta, eu acho que tem a seguinte questão. Primeiro, enquanto os elos da nossa corrente da saúde não entenderem que o problema não é pagar menos, mas é pagar certo, nós não vamos conseguir muita coisa com ferramenta alguma. Esse é o primeiro ponto. E hoje, uma parte dos elos acham que querem o DRG para pagar menos. Não vai pagar menos, vai pagar igual, só que vai pagar o certo para a pessoa certa, para o hospital certo e buscando a qualidade, certo? É uma ferramenta. Segundo, DRG é um fee for service, se eu fosse pagar por DRG. Nada muda com o fee for service. O fee for service mais sofisticado, melhor, mais qualificado. Então, não dá. Se a gente está querendo discutir, o que nós estamos discutindo é performance, é desfecho, é resultado, o DRG tem que ser usado sim, mas tem que ser usado como um fator, como uma ferramenta de qualidade, de desfecho, de entender, né, que o desfecho de um senhor de 80 anos com uma pneumonia tem que ser diferente e tem que ser considerado mais caro, com maior custo, do que um desfecho de um jovem de 25 anos com uma pneumonia. Isso o DRG ajuda, mas não dá para pagar pelo DRG. O DRG é uma ferramenta de orientação, de qualidade, de análise, e que pode contribuir sim com a remuneração se ele for usado de forma inteligente. Então, se a gente pegar Espanha ou até Portugal, um percentual do repasse, no caso deles, nós estamos falando em pagamento prospectivo orçamentado, é diferente do modelo que a gente vê em nossas operadoras. Uma boa parte é pago em cima dos DRGs, mas eles têm um percentual significativo sobre coeficientes de qualidade, sobre indicadores de qualidade. Tem uma quantidade razoável sobre grau de densidade tecnológica do hospital. É evidente, um hospital que tem radioterapia, tem um monte de outras coisas, o gasto dele de manutenção é muito superior a uma maternidade que não tem nada disso. E um percentual, inclusive alguns lugares usam, em grandes países, né, regional relativo a salário, porque salário também varia conforme a região. Tá? Então, o que tem que se fazer é uma composição. Tá?
Se eu vou ver na minha vida terrena ou nessa encarnação isso, no Brasil, eu não sei. Eu também compartilho das suas dúvidas, certo? Mas estou trabalhando para isso, né? Talvez o César, que é mais novo, ainda veja. A gente está trabalhando para isso. E isso passa por aquilo que ele falou e passa por... Eu acho que assim, a ANS, o Ministério, não vão conseguir definir isto, mas se eles conseguirem padronizar as informações, o modelo de informação, o padrão de informação, é importante. Porque isso já seria a base, imagine-se uma guia TIS, que venha com um conjunto mínimo de dados, mínimo que seja, certo? Já nos daria muito mais informação pregressa ou na alta. Temos problema? Temos, enquanto existem alguns conselhos regionais que nem o CID eles admitem que você ponha na guia TIS. Então, nós estamos com um atraso cultural considerável aqui. André, obrigado. Acho que tem mais uma pergunta, nós temos mais 4 minutos, se puder ser breve, daí cumprir o nosso tempo. A última, daí, por favor, se tiver demais, quiserem fazer por e-mail, aí depois eu passo para o André ter lição de casa aí. Bom dia, doutor Osmo. Meu nome é Valéria Chora, eu sou da Qualitas Care, uma empresa de consultoria em saúde baseada em valor. Nós somos uma empresa de consultoria em saúde baseada em valor, muito jovem ainda, praticamente embrionária, e nós gostaríamos de saber se, além da medida de desempenho dos médicos, vocês fazem a avaliação, também a análise do desempenho da equipe que faz parte do cuidado desse paciente, porque a gente entende que existe um impacto também do trabalho desses multiprofissional, além do trabalho do médico. Veja, o dado mínimo que nós temos hoje está baseado, a granularidade mínima é o paciente. Em cima desse paciente, nós temos hoje o médico. Nós podemos acoplar no banco de dados quem nós quisermos a mais, enfermeiro. O problema é que o médico, a vantagem é que o médico geralmente é único. As equipes, elas são mutáveis e variáveis, então fica bastante difícil. O que dá para se trabalhar é ver a eficácia e eficiência setorial, na UTI, na cardiologia, e aí, indiretamente, você vai ter também a avaliação da equipe. Tá? Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Obrigado, André. Obrigado mesmo pela contribuição. Tua pergunta é excelente, eu acho que cabe uma pequena complementação. No modelo de avaliação de desempenho que a gente utiliza, a primeira pergunta que a gente faz para a instituição é qual é o teu foco de avaliação? Quem você quer avaliar? Geralmente a avaliação começa pelo médico, porque a primeira é uma exigência da JCI, uma exigência das entidades acreditadoras, né? É a questão de governança clínica, mas os hospitais que começam com a avaliação do médico, invariavelmente começam a perguntar, poxa, mas eu não posso avaliar minha equipe de enfermagem? Eu não posso avaliar minhas unidades de internação? Então, dentro do modelo do GPS, a gente cria o que a gente chama de programas. O programa ele tem um foco de avaliação. Então, hoje nós temos hospitais que têm 5, 6 programas implantados. Corpo clínico, equipe de enfermagem, unidade de internação, UTI, centro cirúrgico, pronto-socorro. Isso modela a lógica com base no teu core, no teu grupo de indicadores que você vai selecionar para avaliar aquelas equipes. Então, por exemplo, a gente sabe que o intensivista não adianta avaliar um médico intensivista, né? Ele tem que avaliar toda uma equipe, por causa exatamente disso que você falou. Mas isso é modelado.